Bem-vindos ao curso de formação White Belt da Academia de Belts. É um prazer que a gente vai passar essa semana para que você dê o seu primeiro passo numa das trilhas de conhecimento mais reconhecidas no mercado de trabalho, que é a trilha Belt. A trilha Belt nada mais é do que os cursos de formação de profissionais de melhoria contínua que dominam as metodologias Lean Six Sigma. E eu falo isso com muito prazer e não é à toa que eu me dedico a formar novos belts, porque foi exatamente essa trilha que mudou a minha carreira. E obviamente quando a gente fala de mudança de carreira, a gente fala de mudança de vida. E eu posso dizer sim que esse conhecimento transformou a minha vida. E é exatamente esse mundo que você vai ter acesso durante essa semana. Nós temos basicamente 3 encontros, esse é o primeiro dia. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que vai acontecer durante essa semana, vou te explicar as dinâmicas, como nós vamos chegar até domingo, o que a gente vai vivenciar até domingo, que é o dia da nossa prova, o dia que você vai realizar a sua avaliação, que vai permitir que você tire o primeiro certificado dessa trilha de desenvolvimento Belt, a formação White Belt. Bom, na quarta-feira a gente tem a segunda aula. Todas as aulas, como você já sabe, elas são gravadas e elas vão ficar disponíveis durante toda a semana para que você assista quantas vezes forem necessárias, para que você guarde esse conhecimento. E na sexta-feira a gente libera a aula final. Basicamente, durante o treinamento, nós vamos passar por uma introdução ao Lean Six Sigma, que é a metodologia principal da formação White Belt. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o fluxo de Mike, que é o framework, é a caixinha de ferramentas de gestão de projetos que nós utilizamos para liderar projetos de melhoria contínua. E por último, nós vamos falar sobre a jornada Belt. O que é de fato ser um profissional Belt? Qual a diferenciação que isso pode te trazer no mercado de trabalho? Como você vai aplicar isso no seu dia a dia e como você vai fazer para que esse certificado não seja só mais uma linha no seu currículo, mas seja de fato um momento que vai potencializar os resultados da sua carreira. Bom, mas antes da gente começar o conteúdo técnico propriamente dito, eu quero me apresentar, falar um pouquinho como eu cheguei até aqui e como eu me tornei uma profissional Belt, como eu me tornei uma profissional de melhoria contínua. Bom, talvez você me conheça, você já tenha ouvido essa história. Eu não sei exatamente como a gente se encontrou na internet, mas talvez você seja novo aqui, então acho que vale a pena eu falar um pouquinho dessa minha trajetória. Eu sou uma engenheira de produção, fiz MBA em gestão estratégica da produção e durante os meus quase 14 anos de experiência eu passei por várias áreas, mas basicamente a minha grande expertise é em melhoria contínua. É na liderança de projetos de melhoria contínua e, naturalmente, com a maturidade, com a minha maturidade profissional e com o ganho de experiência que eu tive nessa matéria, eu passei a formar novos belts. Eu passei a me dedicar a dar treinamentos para formar novas pessoas com essas mesmas competências, tanto nas empresas às quais eu trabalhei, quanto na Academia de Belts, que é a minha escola de gestão, a minha escola de formação de profissionais de melhoria contínua. Durante esses mais de 10 anos de profissão, eu já liderei projetos que trouxeram mais de 20 milhões de dólares de benefício financeiro para as empresas que eu trabalhei e me ajudaram, obviamente, a ter a minha progressão de carreira. Não tem nada que seja mais efetivo para transformar a carreira de um profissional do que a sua capacidade de gerar resultado. Basicamente, as minhas experiências são em metodologias de melhoria contínua e metodologias de gestão. Então, eu tenho experiência em 5S, controle estatístico de processo, Balance Scorecard, mas a minha grande paixão é, de fato, o Lean Six Sigma, que é a razão pela qual a gente está aqui. Vai ser o grande tema central do nosso curso de formação White Belt. Falando um pouquinho da minha trajetória, né, acho que as coisas começam e eu acho um grande marco o ano de 2007. No ano de 2007 eu entrei no meu primeiro estágio numa empresa multinacional. Não era efetivamente o meu primeiro estágio, a minha experiência profissional, mas era sim a primeira vez que eu trabalhava numa empresa de grande porte, eu acho que de médio porte aqui considerada no Brasil, mas uma empresa multinacional.
E aquilo tinha me trazido algumas vontades, alguns desejos, algumas perspectivas diferentes de vida, né? Eu comecei a enxergar uma linha de produção, como ela trabalhava, e ao mesmo tempo que isso me trazia um potencial muito interessante, que eu olhava e falava, poxa, é uma empresa desse tipo que eu quero trabalhar, que eu quero fazer carreira, me trazia também muitas inseguranças. Eu me formei numa faculdade de pouco renome, numa faculdade particular, e a gente sabe o quanto isso às vezes pode ser considerado um ponto que nos deixa um pouquinho atrás daquelas pessoas que se formaram em faculdades de primeira linha, nas faculdades federais. Eu não tinha um inglês muito bem desenvolvido, eu falava um inglês bem básico, que já era um requisito para a maioria das pessoas que entravam dentro das empresas para trabalhar, principalmente nos cursos de formação, nas engenharias. Aquilo já era um requisito e o meu inglês não era lá dos melhores. Então, pensando na minha formação como um todo, eu tinha alguns déficits que eu sabia que iriam me cobrar um preço em algum momento da minha carreira. Mas eu falei, bom, agora que eu tô aqui, agora que eu tô no estágio, numa empresa num porte que eu considero um porte muito interessante para tocar a minha carreira, eu vou fazer o meu melhor. E foi assim durante todo o ano de 2007, que foi basicamente o ano que eu fiz o meu estágio. E eu falo que na vida a gente não pode viver só de beleza, né? A gente tem que ter um pouquinho de sorte também. E eu tive muita sorte. Naquele ano, eu fui convidada pelo meu gestor para fazer um curso que até então eu nunca tinha ouvido falar. O curso de formação Greenbelt. Diferente de você, que talvez esteja tendo o seu primeiro contato da melhoria contínua, do Lean Six Sigma e desse universo todo, e você está tendo esse primeiro contato aqui com o curso de formação White Belt, e você vai saber daqui a pouquinho um pouco mais sobre essa jornada, até o final dessa semana você vai conhecer o que é a trilha de formação de um Belt, mas o Belt, ele tem cores que diferenciam o seu nível de profundidade em relação à metodologia. É mais ou menos como se a gente fizesse como se a gente fizesse uma alusão às artes marciais. Se você sabe que uma pessoa é faixa preta em judô, por exemplo, a gente não tem muitas dúvidas sobre o nível de domínio que essa pessoa tem em relação àquele esporte, ao judô, ao seu nível de proficiência. Quando a gente fala na jornada de conhecimento Belt, é uma coisa muito parecida. Nós diferenciamos o nível de profundidade, o nível de conhecimento através das cores, onde essa trilha começa pelo White Belt, ela passa pelo Yellow Belt, o Green Belt, o Black Belt e o Master Black Belt. E aí, voltando ao ponto que eu falei, que eu dei muita sorte, a minha jornada Belt, ela começou mais ou menos no meio do caminho. Eu fui direto para a formação Green Belt, o que não tem absolutamente problema nenhum, uma vez que as formações, elas têm como se fosse um empilhamento no conhecimento. Aquilo que você viu no White Belt, ele de alguma forma vai se repetir no Yellow, só que com muito mais profundidade. E era assim que eu vivi a minha primeira experiência voltada para o Lean Six Sigma. Eu conheci a metodologia através do curso de formação Greenbelt. Era interessante porque essa turma era uma turma experimental na empresa que eu trabalhava. E basicamente ela tinha os gerentes que tomavam decisão na empresa e um grupo de trainees. E o meu gerente decidiu que ele não ia fazer o treinamento. Era um treinamento de 2 semanas e ele achou que era muito tempo para ficar fora da área. Então ele acabou disponibilizando a vaga dele para mim, que até então era estagiária da área de produção. Bom, eu me encantei tanto pela metodologia e fiquei tão feliz com aquilo que eu estava fazendo que me dediquei 100% naquele treinamento e me destaquei muito naquele treinamento. Tanto que ao final da segunda semana, o gestor, que até então era uma pessoa que não me conhecia tão profundamente, virou o gestor que me promoveu, que me efetivou dentro da empresa, que era o gerente da qualidade. Então foi ali que as portas se abriram para mim e eu percebi que mesmo não aplicando aquela ferramenta, que mesmo não liderando um projeto, aquela experiência de ter feito o treinamento Greenbelt já estava mudando a minha carreira. Bom, obviamente que as coisas não pararam por aí. Em 2008 eu me formo e com essa formação vem a minha efetivação e eu comecei a usar aquelas metodologias
mesmo trabalhando numa empresa que não tinha um programa formal de melhoria contínua, para incrementar tudo que eu fazia no meu dia a dia. Você vai perceber que, diferentemente da maioria dos profissionais, a grande diferença de um Belt é que ele passa a tomar decisão com base em fatos e dados, e de uma forma extremamente estruturada, que é a estrutura que vem do nosso conhecimento da metodologia DMAIC, que é o tema da aula de quarta-feira. Bom, através disso, eu comecei a mudar o patamar das minhas entregas. E no ano de 2008, que eu fui efetivada e que veio a minha formatura, eu comecei a liderar uma série de projetos que mudaram meu patamar como profissional e, naturalmente, me deram um outro nível de exposição dentro da empresa que eu trabalhava. Eu liderei projetos, eu tive a minha primeira viagem internacional, eu conheci os Estados Unidos através da empresa, porque o meu gestor teve a confiança de me dar um projeto que me desse essa exposição internacional, e eu cresci tanto e tão rápido que no ano de 2010 eu fui convidada para assumir uma posição de supervisão. A posição de supervisão numa planta, numa unidade que estava sendo recém-inaugurada. A gente chegou lá, basicamente tinha o terreno de chão batido e a gente tinha o desafio de construir essa fábrica do zero. E praticamente 2 anos depois da minha formatura, eu já estava assumindo esse desafio. Bom, não é fácil, e eu achava, lá com 23 anos, lá em 2010, eu achava que era fácil a gente sair de um lugar e ir para o outro com o objetivo de crescer na carreira. Basicamente, eu não só encarei a minha primeira posição de liderança, como também encarei a primeira vez que eu saí de casa e fui morar a quase 2.000 quilômetros da casa dos meus pais, da minha família, morar sozinha para assumir esse desafio. E nem tudo é tão fácil quanto a gente imagina. Em 2012 eu assumi o protagonismo da minha carreira e tomei uma das decisões mais difíceis, mas que talvez seja uma das decisões que mais me empoderou durante esse tempo todo, que foi pedir demissão. Eu pedi demissão dessa empresa onde as coisas estavam indo bem e virei trainee da melhor empresa para se trabalhar no Brasil naquele ano. E olha só como as coisas são incríveis, né? Parece que, de fato, o Lean Six Sigma e a melhoria contínua faziam parte da minha vida e da minha trajetória. E esse trainee nessa empresa, que era a melhor empresa para se trabalhar no Brasil naquele ano, era um trainee Black Belt. Eu já tinha minha formação Green Belt, eu já tinha experiência com a metodologia e eu virei uma Black Belt. Eu dei o próximo passo. Eu fiz o curso de formação Black Belt e virei uma gestora de projetos Lean Six Sigma. Foram praticamente 1 ano e meio dentro dessa função, fazendo job rotation dentro das áreas da organização através da liderança de projetos, até que surgiu uma vaga de supervisão e eu participei do processo seletivo e fui promovida e virei supervisora dessa empresa. Interessante que lá a supervisão já era o 2º nível de gestão, então era a minha 2ª experiência com liderança, mas essa já era uma experiência diferente. Eu tinha 4 coordenadores na minha equipe e quase 200 analistas. Então eu estava de fato exposta a uma posição muito interessante, muito estratégica dentro da organização. E estava tudo indo bem, até que quase 6 meses depois que eu tinha sido promovida, eu recebo uma ligação da empresa que eu tinha pedido demissão, me convidando para voltar como gerente, para assumir a área de melhoria contínua e me tornar, agora sim, Master Black Belt da empresa que me iniciou nesse mundo, da empresa que me apresentou o treinamento Green Belt e que finalmente estava assumindo a decisão de implementar um programa de melhoria contínua de forma formal. É incrível, né? Do ano de 2007 até o ano de 2014, eu basicamente saí de uma posição de estágio para uma posição gerencial. Sim, foram 3 anos desde que eu assumi o estágio até a minha primeira posição de liderança, quando eu assumi a supervisão, e 7 anos do estágio até a minha primeira posição de gerente, onde eu assumi uma gerência antes dos 30 anos de idade. Você deve estar pensando, né? Poxa, é pouco provável que alguém tenha essa velocidade de carreira.
E eu acho que de fato é. Não conheço muitas pessoas que tenham carreiras parecidas com as minhas. Mas é interessante que a maioria das pessoas que tem essa carreira acelerada, que conseguiram não apenas se formar e desempenhar o seu papel, mas também ser reconhecido profissionalmente, serem promovidos profissionalmente, tem algumas coisas em comum com a minha trajetória. Uma delas é, como eu já falei, a capacidade de gerar resultado. E a capacidade de gerar resultado é muito potencializada pelo seu nível de domínio com uma metodologia. E grande parte das pessoas que eu conheço que se tornaram gerente antes dos 30 anos, que conseguiram ter uma carreira extremamente acelerada, também passaram por desenvolvimento de competências muito parecido com a minha. Eu diria que a maioria das pessoas que eu conheço, que têm trajetórias parecidas, dominam um método. E grande parte dominam o método Lean Six Sigma que vocês estão conhecendo hoje. Então, por mais que você ache, e você tem razão quando você pensa, que uma carreira tão acelerada como essa é pouco provável, eu queria deixar claro que ela é 100% possível. Ela é 100% possível desde que você desenvolva as competências certas. E basicamente esse é um dos grandes objetivos que eu e você vamos viver juntos durante essa semana. É que você conheça as competências que podem sim influenciar e transformar a sua carreira. Sim, essa carreira não é provável, mas ela é possível. E se você quiser embarcar nisso comigo, eu juro que eu seguro a sua mão e a gente vai junto rumo à carreira dos seus sonhos. Mas é claro que eu não estou falando isso à toa. Quando a gente quer chegar a um caminho onde até então a gente nunca foi, o que basicamente a gente faz é ligar o nosso GPS. É entender como é que a gente chega nesse caminho. E um bom GPS de carreira é você entender se aquilo que eu tô falando e que serviu para mim, ela não é simplesmente uma coincidência de uma carreira que deu sorte. Se de fato isso está acontecendo no mercado. E é por isso que eu quero te trazer aqui fatos e dados. Lembra que eu te falei que uma das grandes diferenças de um Belt é que ele toma decisão em cima de fatos e dados? Bom, eu fiz uma pesquisa ontem, eu fui lá no LinkedIn e você pode repetir isso se você achar que talvez o que eu esteja falando aqui não faça tanto sentido. Eu fui lá no LinkedIn, fui lá naquela categoria de vagas e digitei 2 palavras, melhoria contínua. O que eu queria saber era quantas vagas existem hoje no Brasil que solicitam essa competência. Afinal, quando a gente toma decisão com base em fatos e dados, nada melhor do que eu validar se a percepção que eu tenho de que melhoria contínua pode transformar carreiras, assim como transformou a minha, ainda é válida calibrando o GPS do mercado. E olha que surpresa boa! Quando eu joguei melhoria contínua lá no LinkedIn, eu encontrei mais de 4.000 vagas que solicitam hoje essa competência. E olha que interessante, são vagas de todos os tipos. Especialista de melhoria contínua, consultor de projetos de melhoria contínua, estágio de melhoria contínua, coordenador de processos de melhoria contínua. Sim, tem muita gente desempregada no mercado e, infelizmente, a maioria das pessoas que estão com dificuldade de se recolocar no mercado, isso está acontecendo porque as pessoas não estão exatamente calibradas com o que o mercado está pedindo. Porque vaga, como vocês estão vendo, vagas de fato existem. E tem muita gente hoje pedindo a competência de melhoria contínua, que é a competência que você vai aprender durante essa semana da nossa jornada de formação White Belt. A verdade é que melhoria contínua é a profissão mais quente do momento. E se você quer se tornar um profissional de melhoria contínua, eu não conheço uma trilha que vá te permitir com que você se forme como um profissional de melhoria contínua e seja reconhecido pelo mercado de uma forma tão poderosa quanto a trilha de formação Belt. E é por isso que eu tenho o prazer de dizer que o que a gente vai viver aqui vai abrir as portas para uma trilha oculta de sucesso que talvez você não conheça, mas que pode fazer toda a diferença na sua carreira. E não só na sua. Na carreira de basicamente várias pessoas que já passaram, que já se encontraram comigo nesse mundo.
E por isso que eu não quero aqui nem me gabar da carreira que eu tive ou que eu tenho. Eu quero simplesmente te mostrar como essa competência que você está tendo acesso durante essa semana pode mudar a sua vida. E por isso que eu quero te contar algumas histórias de alunos meus que conheceram a melhoria contínua através dos cursos de formação da Academia de Belts e já estão vivenciando grandes resultados. Então, antes da gente voltar para falar um pouquinho mais sobre a metodologia e começar a parte técnica, fica aí com algumas histórias de alunos meus. Meu nome é Miguel, eu sou aluno da Academia de Belts e vim aqui contar para vocês um pouco da minha experiência que eu tive na academia. Eu entrei na academia com o objetivo de agregar valor no meu currículo e desenvolver habilidades de melhoria contínua. Com as habilidades que eu desenvolvi ao decorrer do curso em gestão de projetos e solução de problemas, somado à formação Greenbelt no meu currículo, eu consegui uma promoção que eu prospectava há muito tempo na companhia de trabalho. Isso gerando um aumento na folha salarial de em torno de 30%, e isso apenas em 3 meses de curso. Oi, eu sou Ana Carolina, tenho 23 anos e eu estou no último ano de engenharia de materiais. Antes de entrar para o Greenbelt, eu não tinha muitas experiências profissionais. Na verdade, eu fiz iniciação científica, voltei a minha graduação totalmente para a área acadêmica, mas não era isso que eu queria. Eu gostava muito do ramo empresarial, só que eu não tinha nenhum conhecimento e naquela época eu achava que só tirar notas boas já era o suficiente. Mas quando eu fui prestar estágio, arrumar um emprego de verdade, eu via que não era isso. E quando eu comecei o Greenbelt, eu comecei a desenvolver as competências necessárias que eu precisava para poder pelo menos avançar, né, nos processos seletivos. E quando eu entrei, logo na primeira semana de curso, eu já tinha prestado mais, acho que se não me engano eram 38 empresas, e eu não conseguia avançar e eu não tinha feito ainda nenhuma entrevista. Nessa primeira semana fazendo o curso, onde a gente só tinha introdução, mas pelo menos eu pude já saber um pouco mais sobre gestão de projetos, foi quando eu consegui a minha primeira entrevista. E ao longo do curso, eu pude me desenvolver cada vez mais, com desafios, com mentorias, e isso me ajudaram muito. E após um ano eu consegui o meu tão sonhado estágio em engenharia. Fala galera, sou o Gabriel. Eu procurei a Academia de Belts porque eu era um estagiário da área de melhoria contínua. E como todo profissional que está começando, né, como todo estagiário, busca a ascensão na carreira, busca se especializar em algo. E por já estar na área de melhoria contínua, eu queria me tornar um profissional referência, eu queria dominar as ferramentas de melhoria contínua. E por isso eu busquei a Academia de Belts. Meu objetivo era, ao final do meu contrato, eu consegui a efetivação, né? Eu tinha um contrato de 2 anos. E metade do tempo, em um ano, eu consegui uma promoção. Hoje eu sou analista de melhoria contínua e TPM para uma empresa que presta consultoria na empresa onde eu era estagiário. Então foi um curso que deu um boom na minha carreira e metade do tempo que eu estava planejando, né? Então foi muito importante na minha trilha. Oi gente, eu me chamo Bruno e eu vim falar pra vocês da minha experiência com a Academia de Belts. Eu comprei o curso lá no meio da pandemia e assim, com muitas vontades, mas a principal vontade, o principal desejo era apresentar um projeto pro meu chefe, pra gente mudar na minha área o curso, né, com a não qualidade. Em 3 meses eu consegui estruturar um projeto e mostrar pra ele. O projeto foi aceito de primeira. A gente realmente identificou que aquilo era uma coisa falha na minha área, era um processo falho na minha área. E hoje o projeto tá aí. Tá rodando, a gente tá muito feliz com o que a gente já conquistou, mas tem muito ainda a conquistar e a gente tá conseguindo isso junto com as ferramentas do Greenbelt e com o desempenho, tanto meu quanto dos meus supervisores e principalmente da equipe. Então isso é muito legal. Isso é graças ao Greenbelt. Isso pra mim é muito importante porque eu consegui ter uma exposição, eu consegui ter interface com outras áreas que até então eu não tinha e era exatamente isso que eu queria, né? Eu queria ter interface com as outras áreas, ter interface com engenharia, eu queria ter interface com compras, com qualidade, e isso eu tenho hoje. Então eu consigo chegar na engenharia, as pessoas me conhecem, eu consigo chegar na qualidade, as pessoas me conhecem. Isso é muito importante para minha exposição, para o meu crescimento profissional, e era isso que eu buscava. Então graças ao Greenbelt, graças às ferramentas que a gente usa, que não são só hard skills, a gente também tem os soft skills, tem aquelas ferramentas que apontam ali o seu comportamental, que tem que mudar, essa mudança de mindset. Tudo isso me ajudou.
Bom, agora deixa eu te dar algumas dicas que vão potencializar o teu aprendizado e a tua experiência durante esse treinamento. E eu vou falar um pouquinho tanto nas dicas que são referentes ao White Belt, quanto alguns pontos para você conhecer a dinâmica de outros treinamentos que a gente oferece hoje na Academia de Belts. Então, o primeiro ponto é siga o calendário. A nossa jornada, ela começa na segunda e ela termina no domingo. Então, basicamente, vocês vão ter 3 aulas e no domingo vai ser uma live ao vivo, onde eu vou passar todas as instruções da prova. Você vai ter um período para realizar a prova e vai receber também as instruções para a emissão do seu certificado. Então, é extremamente importante que você esteja ao vivo durante a live do domingo para que você saiba como emitir o seu certificado. Bom, é importante dizer que você vai ter dificuldade de fazer a prova caso você não assista as 3 aulas. Então é importante que você se programe para que assista tanto a aula de segunda-feira, hoje a aula completa, quanto a aula de quarta e a aula de sexta. O que a gente vai ter vai dar mais ou menos 4 horas de conteúdo. Então, se você tem dificuldade para absorver esse tempo durante a semana, uma dica que eu te dou, que é essa última aqui, é que você assista em 2x. Sim, é possível você assistir com velocidade duplicada. Tem uma funcionalidade no YouTube que você consegue aumentar a velocidade de reprodução. É só você clicar aqui embaixo, tem uma engrenagemzinha, você vai ver velocidade de reprodução e você pode aumentar para 2 vezes. No começo vai ficar um pouquinho estranho, você vai ver que eu vou falar muito rápido, mas é interessante que alguns estudos de psicologia dizem que quando você assiste na velocidade 2x, você aumenta muito o seu nível de concentração. É como, por exemplo, quando a gente está dirigindo, sabe? Seu nível de concentração é muito maior quando você está dirigindo na estrada a 100 km por hora do que quando você está dirigindo, por exemplo, na cidade a 40 km por hora. Por quê? Porque você sabe que a 100 km por hora, se você perde a atenção, isso pode te gerar algum impacto. Então, é natural que você tenha uma atenção muito mais focada. É isso que acontece quando a gente assiste em 2x. Então, a probabilidade de você aumentar o seu nível de entendimento, concentração e compreensão é muito grande, além, obviamente, de você conseguir consumir todo o conteúdo na metade do tempo. É assim que eu assisto os meus vídeos no YouTube, é assim que eu assisto os meus cursos. E eu tenho certeza que se você experimentar durante esse treinamento, a probabilidade é que nunca mais você volte a assistir em velocidade normal. Bom, alguns outros pontos é que... E aí eu marquei aqui, né? Você vai ver no slide que tem algumas bolinhas amarelas e algumas bolinhas verdes. E eu queria te contar um pouquinho da dinâmica dos nossos outros cursos da Academia de Belts. No curso de Yellow Belt, além do conhecimento, o conhecimento técnico, que é basicamente o que você vai ter aqui durante o curso de formação White Belt, no Yellow Belt, além do conhecimento, a gente vai partir muito para a aplicação. E é por isso que você receberá todas as ferramentas necessárias para executar um projeto. Já no Yellow Belt, você vai receber todos os templates que são necessários para desenvolver um projeto, seguindo a metodologia DMAIC, com base nas ferramentas que nós disponibilizamos aqui na Academia de Belts e na metodologia Lean Six Sigma. Por isso que eu dou 2 dicas para quem for seguir e fazer o Yellow Belt. Primeiro é conseguir consumir os conteúdos extras que nós disponibilizamos, não só o material das aulas, como também as ferramentas e os templates, e executar o mais rápido possível. O que vai fazer de você um grande profissional não é o que você sabe, é aquilo que você faz com o que você sabe. Então a execução vai ser fundamental no seu desenvolvimento profissional. Bom, e já no Green Belt, que é também um treinamento que nós disponibilizamos aqui na Academia de Belts, aí ele tem uma dinâmica totalmente diferente. Além das aulas gravadas, que é a dinâmica que a gente utiliza tanto no White quanto no Yellow, no Green Belt você vai ter as aulas ao vivo. Então é importante se programar para participar das aulas ao vivo, que são basicamente, além das aulas gravadas, né, as aulas ao vivo elas servem como reuniões de mentoria coletiva. É basicamente onde você vai ter a oportunidade de tirar
todas as suas dúvidas e não só tirar suas dúvidas. Muitas vezes você vai aprender com a dúvida do seu colega que você nem percebeu que você tinha, mas que quando ele pergunta você fala, nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Bom, além disso, a gente tem uma comunidade, ou seja, todos os nossos alunos fazem parte de uma comunidade exclusiva no Telegram. Então é super importante que você possa interagir com a comunidade, tirar suas dúvidas, trocar ideia, fazer amizade, perguntar sobre uma experiência, uma necessidade que você está tendo no seu dia a dia de trabalho, pedir uma indicação de um trabalho se você estiver fora do mercado. E fazer networking. Networking é dos grandes potencializadores de carreira de qualquer pessoa, porque as grandes mudanças de carreira, elas normalmente vêm por conexão e não pelas vias normais. Então, o networking é super importante. Bom, isso é para você conhecer um pouquinho mais da nossa dinâmica, um pouquinho mais do que é a comunidade da Academia de Belts, mas especificamente para a sua experiência durante essa semana, ficam essas dicas. Siga o calendário e assista em 2x para que você potencialize a sua capacidade de aprendizado e também consiga absorver aí as 3 aulas, a aula de segunda, a aula de quarta, a aula de sexta e o nosso encontro ao vivo no domingo, para que você feche o seu ciclo, realize a sua prova e receba o seu certificado de White Belt. Bom, vamos agora para o Lean Six Sigma, né? O grande tópico da aula 1. Eu já me apresentei, já dei algumas dicas de como você vai melhorar a sua experiência e agora a gente vai entrar na parte técnica efetivamente do treinamento. Então, como eu comentei, a trilha de formação Belt, ela vai formar você como um profissional de melhoria contínua. E a metodologia que está por trás disso é uma metodologia chamada Lean Six Sigma. A verdade é que são 2 metodologias, o Lean Manufacturing e o Six Sigma. E durante a execução, durante o desenvolvimento dessas metodologias, elas se encontraram e fizeram um casamento quase perfeito. Então, por isso eu vou te explicar um pouquinho sobre o Lean, depois sobre o Six Sigma e como essas 2 metodologias interagem entre si, tá? Então, começando pelo Lean Manufacturing, o Lean nada mais é do que uma filosofia que busca implementar uma cultura de eliminação de desperdícios em todas as áreas de uma organização para redução de custos e aumento do valor agregado dos clientes. Então, o nosso grande objetivo vai ser melhorar processos e, obviamente, como a gente está falando de empresas, a melhoria nos processos significa o aumento no seu resultado financeiro, a melhoria na lucratividade das empresas. E o Lean, ele busca isso, mas ele busca com um foco muito específico, o foco na eliminação de desperdícios. A gente ainda vai falar um pouquinho sobre a contextualização histórica do Lean Manufacturing, mas eu quero que você guarde já um ponto interessante. O Lean Manufacturing, ele é uma tradução ocidental de um movimento que aconteceu no Oriente, um movimento que começou no Japão, no pós-guerra, na época da Toyota. O Lean Manufacturing, ele nada mais é do que uma ocidentalização daquilo que era conhecido como Toyota Production System. Se você fez engenharia de produção, administração, você já deve ter ouvido o quanto a Toyota é reconhecidamente uma empresa com alto nível de qualidade e que o seu sistema de gestão se tornou quase que um produto. O Toyota Production System, ele é um produto feito pela Toyota que foi disseminado aí por várias empresas do mundo todo e que acabou evoluindo para os conceitos do Lean Manufacturing. E esses conceitos, eles acompanharam uma evolução durante o tempo, a evolução industrial. Então, há muitos anos atrás, nós tínhamos o que nós chamávamos de produção artesanal, que era quando a gente produzia basicamente uma peça por vez, né? Então, o que a produção artesanal traz de impactos para o dia a dia de uma empresa, por exemplo? Um alto nível de especialização, um volume de produção baixa. Então, quando você faz uma peça por vez, obviamente você não faz muitas peças no final do seu dia. Então, dando um zoom aqui, né? Quais são as características da produção artesanal? Na produção artesanal, a gente faz uma peça por vez e, obviamente, quando você faz uma peça por vez, o seu volume no final do dia ele é muito reduzido, né?
Quando a gente tem uma produção artesanal, nós somos simples e flexíveis. Então, normalmente, as suas ferramentas têm uma simplicidade muito grande, você depende do nível de conhecimento das pessoas, né? Tanto que a gente associa o artesão àquele produto que ele é muito específico, né? Ele tem um nível de detalhamento muito grande. Normalmente, você tem ferramentas específicas para fazer isso. E qual a qualidade que a gente obtém de um item artesanal, de uma produção artesanal? Sinceramente, o que der para ser feito. A qualidade que a gente obtém é efetivamente aquilo que sai com aquele processo que a gente tem implementado. É muito difícil você ter um controle de processo tão apurado quando você depende 100% do conhecimento daquela pessoa que está fazendo. O produto normalmente ele é escolhido pelo cliente, você tem um baixo nível de flexibilidade, de autonomia para escolha. O teu funcionário tem que ser absolutamente especializado e o custo, obviamente, se torna altíssimo em função disso. Eu tenho poucas pessoas produzindo pouco, com um nível de especificidade muito grande num baixo volume. Basicamente, essas eram as características da produção artesanal quando a gente as tinha há alguns anos atrás. Isso evoluiu para o que a gente chama de produção em massa. Quando a gente fala de produção em massa, as características daquela produção elas mudam muito. Então eu deixo de ter, por exemplo, uma peça produzida por vez e passo a ter uma grande quantidade de peças. O meu foco agora ele é um foco no volume, né? Eu consigo automatizar muitos dos meus processos e aí eu produzo bastante no final do dia. Obviamente, para isso, você tem que ter um nível de automação dos processos. Então, a gente sai daquele ambiente onde eu tinha várias pessoas fazendo poucas coisas e passo a ter muitas máquinas. Máquinas que são um pouco versáteis. Por quê? Porque nessa época, e daqui a pouco a gente vai falar dos marcos históricos de cada uma dessas etapas, nessa época a versatilidade era pouca. Tem até uma frase célebre do Ford que ele fala, quais são os carros que você produz? E ele fala assim, eu produzo qualquer carro que o meu cliente quiser, desde que ele seja um carro preto. Ou seja, não tinha escolha. Para eu produzir em massa, eu não podia ter muito setup, muita especificidade. Eu tinha que produzir grande quantidade com as mesmas características para otimizar dentro daquela realidade de produção daquela vez. A qualidade ela é boa o suficiente, você aumenta o nível de qualidade, obviamente, porque você está tirando a interação do homem e aumentando a interação da máquina, porém, ainda não nos níveis que a gente vê hoje, né? Isso tudo acontece porque a gente passa a produzir conforme padrão. Então, isso traz, né, esse momento da Revolução Industrial, ele passa a trazer um nível ele passa a baixar o nível de autonomia que o cliente final tinha em relação à escolha daquilo que ele comprava, né? Agora é o que está normalmente na prateleira. A gente passa a produzir o padrão. Consequentemente, os meus funcionários passam a ser semi-qualificados, com trabalho monótono e repetitivo. O meu custo abaixa, mas ainda tem muito campo de melhoria. E a terceira grande fase, e essa fase marca muito a introdução do Lean Manufacturing, isso acontece muito em função do pós-guerra, né? O Japão, principalmente, é um dos grandes patrocinadores desse momento e dessa revolução, porque ele está absolutamente destruído depois da guerra e ele precisa melhorar os seus processos, reduzir os seus custos para passar a ser competitivo. E é daí que surge o Lean Manufacturing. E no Lean Manufacturing, eu já não produzo mais grandes quantidades, coloco elas em estoque e espero que as pessoas comprem. Eu produzo conforme o pedido do cliente. Os altos volumes ainda existem, mas agora eles existem conforme a demanda. É o que a gente chama de produção puxada e não mais a produção empurrada. Eu não produzo aquilo que eu quero e empurro para o mercado. Não, o mercado me diz o que ele quer e ele puxa a minha produção. As máquinas são específicas e à prova de falha, então é um novo nível de automação e um nível de automação que permita com que eu produza e produza com o mínimo de falha possível e, obviamente, isso faz com que a minha qualidade tenha uma busca constante pela perfeição.
Eu consigo produzir diversas opções de produto e existem metodologias específicas que vão conseguir trabalhar para otimizar essa minha mudança de produção. Então eu passo a ter muitos setups, né? Eu passo a ter troca de produtos. Se você quer o carro vermelho, eu sou capaz de produzir o carro vermelho. Se amanhã você quiser o carro azul, eu também sou capaz de produzir o carro azul. Já não é mais uma necessidade de eu produzo um monte de carros pretos e jogo no mercado. E, obviamente, se eu vou setar a minha linha, se eu vou mudar a minha linha para produzir aquilo que o cliente está pedindo, aquilo que o mercado está pedindo, eu tenho que ter ferramentas que vão me ajudar a otimizar esse processo para que eu continue competitivo. Os meus funcionários são muito mais qualificados e multifuncionais e o meu custo é cada vez mais baixo. Então, esses são os 3 grandes marcos que conseguem nos colocar em relação ao tempo, em relação à história, nos grandes momentos de revolução industrial. No momento que a gente transita do artesanal para a produção em massa, é o que era chamado de Fordismo, né? Foi a grande revolução que aconteceu com a Ford, onde as máquinas foram introduzidas e essa questão da produção em massa passa a se tornar um conceito. Mas chega um momento de que isso não é mais o necessário para atender as demandas dos clientes. Eu tenho que ter a busca pela perfeição e a busca pela perfeição é a busca pela redução de desperdícios. Então essa transição da minha produção em massa para a produção enxuta é o que de fato marca o Lean Manufacturing nesses basicamente últimos 50 anos depois do período pós-guerra. E o que o Lean Manufacturing busca é encontrar quais são as minhas perdas de processo. Então a gente trabalha com foco nisso. Eu trabalho, e aqui especificamente eu vou trazer um exemplo para que vocês entendam o que é uma perda, né? O que é um desperdício. Imagina que você trabalha numa empresa produtora de vinhos e por problemas no processo de envase, a linha ao qual você é responsável, ela começa a produzir garrafas com menos volume do que é especificado. Então imagina que na minha condição ideal, eu deveria ter várias garrafas sendo produzidas com mais ou menos 600 ml, né? Que eu acho que é o volume de uma garrafa de vinho. Com mais ou menos 600 ml de líquido. Mas na minha condição atual, eu estou produzindo as garrafas de vinho, envasando as garrafas de vinho com mais ou menos 450 ml. Essa diferença entre a condição atual, a condição ideal e a situação atual é o que nós chamamos de perda. Esse gap, essa relação entre o que eu deveria estar fazendo e o que eu de fato estou fazendo é o que nós chamamos de gap, é o que nós chamamos de desperdício, é o que nós chamamos de perda. É aquilo que um profissional voltado para melhoria contínua, com as competências de melhoria contínua, vai ficar buscando enxergar no seu dia a dia dentro das organizações e vai ter ferramentas e instrumentos suficientes para conseguir melhorar essa condição. Ou seja, para conseguir se aproximar ao máximo possível da condição ideal. Toda vez que eu tiver uma situação real diferente da minha condição ideal, eu tenho um gap, eu tenho uma perda, eu tenho uma oportunidade de melhoria. Essa é a matéria-prima de um profissional de melhoria contínua. Encontrar as perdas. Ah, Cibele, me dá mais umas dicas. Será que a minha área tem perda? Será que a minha área tem essas oportunidades de melhoria? Olha, uma coisa que eu afirmo com absoluta certeza. Não existe discriminação para a aplicação do conceito de melhoria contínua. Todas as empresas, independente do seu tamanho, independente do seu porte, têm oportunidade para aplicar melhoria contínua. Ah, mas eu não trabalho na produção, eu trabalho lá no departamento de RH. De novo, guardem isso. Melhoria contínua não tem discriminação. Todos os departamentos, sem exceção, são capazes de aplicar os conceitos de melhoria contínua. Quer um exemplo? Imagina que você é da área de recrutamento e seleção e que você tem uma meta. A sua meta é conseguir contratar as pessoas e disponibilizar as pessoas para uma determinada área em menos de 10 dias. Ou seja, 10 dias
é a sua condição ideal? Aí eu te pergunto, quanto você performou o seu processo no mês passado? Qual foi o resultado do seu processo no mês passado? E aí, se você me disser, o meu processo foi 11 dias, eu te digo, tem uma oportunidade de melhoria contínua. Por quê? Porque existe uma diferença entre a condição ideal e a situação atual. A minha situação atual é 11 dias e a minha condição ideal seriam 10 dias. Ou seja, você está fazendo um dia a mais e um dia a mais é ruim para o seu processo. Tem oportunidade. Ah, Sibeli, mas eu sou da área financeira. Legal. Imagina o seu processo de fechamento contábil no final do mês. Quanto tempo você demoraria para fazer o seu fechamento contábil? Ah, eu tenho até o 5º dia útil do mês. Eu tenho 5 dias. Vou chutar aqui. Tá. No mês passado, você fez em quanto? Ah, no mês passado a gente atrasou. A gente fez em 6 dias. Tem oportunidade. Não, a gente não atrasou. A gente fez em 5 dias. Só que a gente fez com hora extra. Tem oportunidade. Não, a gente não atrasou e a gente não fez em hora extra. Só que a gente teve que rodar o processo 2 vezes porque a primeira vez deu errado. Tem oportunidade. Então, de novo, oportunidade é a relação entre a situação atual e a minha condição ideal. Se você tiver diferença entre isso, você tem oportunidade de projeto. Interessante dizer que eu trouxe aqui alguns exemplos voltados para tempo. E lead time, né, que é o tempo de execução de um processo, é um dos grandes objetivos do Lean Manufacturing. Mas não é só isso, né? Se eu tenho, por exemplo, uma peça que deveria pesar 10 quilos e ela pesa 15, e quanto menor é melhor, eu também tenho uma situação atual diferente de uma condição ideal, então eu também tenho uma oportunidade de melhoria. Ficou claro? Bom, então vamos continuar. A perda é definida como a diferença entre a situação atual e a condição ideal, e tudo que não agrega valor ao processo é classificado como perda. Esse conceito, ele é muito importante, e é isso que a gente vai começar a entender a partir de agora. Então, toda vez que eu pego um processo, uma condição do dia a dia, eu vou conseguir dividir ele em basicamente 3 grandes grupos. Um grupo é o que a gente chama de atividades que não agregam valor. São os famosos NVAs. Deixa eu dar um zoom aqui. Os NVAs são as atividades desnecessárias ou que não agregam valor aos produtos e serviços. Não é à toa que, se a gente olhar essa imagem aqui, a minha parcela vermelha ela é muito maior do que a parcela verde e do que a parcela amarela. Porque, por incrível que pareça, as atividades que não agregam valor, as No Value Added, os NVAs, eles, de uma forma geral, eles são muito maiores do que as atividades que agregam valor. É muito simples. Vamos pensar o seguinte. Talvez você, que tem aí menos de 30 anos, nunca tenha pisado num banco, porque você faz basicamente tudo dentro dos seus aplicativos, no seu banco digital. Mas até um tempo atrás, a gente ia no banco com bastante frequência. Ia no banco para pagar as nossas contas, que hoje são em débito automático, por exemplo. Né? E aí imagina o seguinte, vamos contabilizar quanto tempo você precisa desde o momento que você decide que você vai pagar a sua conta até efetivamente realizar o pagamento da conta. Bom, então imagina que a conta estava separada, que você pegou essa conta e que você mora relativamente perto do banco, tá? Você mora a 15 minutos do seu banco preferencial. Então você sai da sua casa e você caminha até o banco. São 15 minutos. Pergunta: esses 15 minutos de caminhada, eles agregam valor ou não agregam valor? Eles não agregam valor. A sua atividade core, o que de fato você quer, é pagar a sua conta. Você não quer fazer essa caminhada. Isso é deslocamento. E daqui a pouco a gente vai falar das 7 grandes perdas e você vai ver isso. Isso é movimentação. Você não queria fazer isso. Você precisa, mas você não queria. Isso não agrega valor. Bom, aí chega lá no banco,
Você entra e você fica na fila. Fica na fila por mais 30 minutos. Já são 45 minutos. Esses 30 minutos que você fica na fila são espera. Você tá ali esperando, você não tá fazendo nada de fato daquilo que você foi, daquele que é o seu objetivo final quando você chega no banco. Você só quer pagar a sua conta, mas você ficou lá mais 30 minutos na fila do banco. Isso também é um NVA, isso também é uma atividade que não agrega valor. Isso é uma espera. Bom, aí você passou por esses 30 minutos de fila, chegou e fez a sua conta, pagou a sua conta efetivamente. Vou chutar aí que demorou 2 minutos para você pagar a sua conta. 5, talvez? Ok, 5 minutos para pagar a sua conta. É tudo o que você queria fazer de fato. Você só queria pagar essa conta. 5 minutos. Então já foram 15 de deslocamento, 30 de fila, 30 de espera, 5 minutos para realizar a atividade core, que era a sua atividade de pagamento, tá? Não vou nem contabilizar o que aconteceu aqui, digitar a senha, enfim, falar o que você queria pagar, fazer a procura no sistema, escanear o código. Não vou nem entrar nesse mérito se isso agrega ou não agrega valor. Vamos imaginar que tudo que você faz para pagar a sua conta agrega valor. Então são 5 minutos de valor agregado. E aí você volta para sua casa e são mais 15 minutos de movimentação. Ou seja, você gastou 1 hora e 5 minutos, 15 minutos para ir, 30 minutos de fila, 5 minutos de pagamento e 15 minutos para voltar para casa. 1 hora e 5 no total, lead time total, dos quais 1 hora foi de atividade de valor não agregado. E aí eu te pergunto, o vermelho é maior ou é menor do que o total? O vermelho é maior ou é menor do que o verdinho, que o amarelinho? Eu posso afirmar com 99% de certeza que na maioria absoluta dos processos, o vermelho é sempre maior. O NVA é sempre maior do que aquilo que agrega valor. Bom, o segundo grupo é o que a gente chama de perdas necessárias, ou seja, NVAs necessários. Deixa eu voltar aqui, dar o zoomzinho. São atividades que são necessárias para realizar, mas que não agregam valor ao produto ou serviço, conhecidos como desperdícios necessários. Por exemplo, a senha, digitar a senha, não agrega valor. O ideal seria que você não precisasse digitar a senha, mas ela é necessária. A gente vai perder muito se a gente eliminar isso. Eu vou colocar o meu processo em risco se eu eliminar isso. Então esse é um NVA sim, mas ele é um NVA necessário. E o terceiro grupo é o grupo do que a gente chama de valor agregado. Ou seja, é o que a gente brinca que é aquilo que o cliente pagaria para receber. São todas as atividades essenciais para entregar um produto ou processo. Necessário para atender os requisitos do cliente, adicionam formas ou recursos ao seu produto ou serviço, garantem entrega on time ou mais competitiva, garantem um impacto positivo no preço, fortalecem a qualidade do produto ou serviço e é a atividade ou trabalho que é feito certo da primeira vez. Então, no final do dia, a gente só queria pagar a nossa conta. A gente não queria ficar na fila e a gente não queria ter que se deslocar para isso. É interessante que, talvez, quando você faça essa primeira análise, você ainda não tem esse domínio da metodologia, você pode até achar que a movimentação, por exemplo, ela é um NVA necessário. Mas quando a gente para pensar, enxerga, e obviamente hoje a gente tem muita facilidade para enxergar isso, né? Eu enxergo, por exemplo, a atividade do débito automático. Ela eliminou todos os NVAs que eu tinha. E ela não só eliminou os NVAs, ela conseguiu otimizar também as atividades que agregam valor. Ela tanto eliminou o NVA, quanto eliminou o NVA necessário, quanto ela conseguiu otimizar os VAs. Hoje, praticamente, se você coloca uma conta em débito automático, ela praticamente não consome mais nenhum tempo do seu dia a dia. Quando há um tempo atrás ela poderia consumir, por exemplo, nessa situação hipotética que eu trouxe, mais de 1 hora do seu dia a dia.
Então esse é o grande objetivo de um profissional Belt que lidera um projeto voltado para o Lean Manufacturing. É basicamente identificar quais são as oportunidades de melhoria, conseguir mapear o seu processo, entender dentro desse processo quais são as atividades que não agregam valor, quais são as atividades que não agregam valor, mas ainda assim são necessárias, e quais são as atividades que agregam valor, e definir um plano para melhorar esse processo. É interessante que quando a gente pensa numa forma tradicional de melhorar processos e liderar projetos, normalmente as pessoas atacam primeiro as atividades que agregam valor, ou seja, elas querem otimizar as atividades que agregam valor. Mas numa abordagem do Lean Manufacturing, a gente faz completamente diferente. Nosso primeiro objetivo é eliminar o desperdício, ou seja, atacar tudo aquilo que foi classificado dentro daquele grupo vermelho, atacar tudo aquilo que é perda, tudo aquilo que é NVA. Depois a gente ataca os NVAs que são necessários, tenta otimizar esse processo e só por último a gente busca reduzir o tempo ou a complexidade, a dificuldade das atividades que agregam valor. Então, basicamente, esse é o dia a dia de um Belt voltado para o Lean Manufacturing. E toda vez que a gente fala sobre NVA, é interessante a gente pensar no conceito dos 7 grandes desperdícios. Então, o NVA, as perdas, aquilo que a gente busca quando é um profissional Belt e lidera um projeto do Lean, são eliminar essas 7 grandes perdas. A primeira delas é a parte de transporte, ou seja, a movimentação de peças, né? Quando eu saio do ponto A e vou até o ponto B, não como pessoa, mas transportando um determinado produto, isso é sempre uma perda. Pô, Sibeli, mas eu consigo eliminar 100% das perdas? Nem sempre, mas toda vez que é possível, isso tem que ser eliminado, tá? Por que eu falo nem sempre? É óbvio que é sempre possível você eliminar as perdas, mas não necessariamente o custo que você vai precisar para implementar uma solução para eliminar essas perdas é um custo viável. Eu não sei quem aqui conhece ou quem aqui convive, né, com pessoas ou trabalhou ou trabalha em indústria automotiva. É muito comum em indústria automotiva você ter os fornecedores, eles saem das suas próprias empresas e vão trabalhar no parque industrial da empresa automotiva. Ou seja, eu tenho uma empresa que ela fabrica automóvel, que ela monta automóvel, e aí eu tenho o fabricante do pneu, por exemplo, trabalhando dentro da empresa de automóvel. O que ele está buscando ali? Ele está buscando responder de uma forma mais rápida e reduzir o meu tempo de transporte. Então, o meu lead time passa a ser menor porque eu passo a minha produção para dentro do local onde trabalha o meu cliente final e aí, obviamente, eu elimino muito transporte. Isso é possível para 100% dos processos? Não, isso não é possível, porque às vezes o custo não compensa, mas sempre eu tenho que buscar otimizar e reduzir a minha necessidade de transporte. Segundo ponto é a necessidade de inventário. Inventário nada mais é do que estoque. Estoque de matéria-prima, estoque de produto acabado, estoque entre processos. O estoque ele nunca é bom, tá? Ele sempre significa uma perda, porque o estoque ele significa que eu produzi ou eu comprei um insumo e tô ali com um capital investido parado, um dinheiro que poderia, por exemplo, estar no banco rendendo lucratividade para minha empresa, mas ele tá ali parado porque eu tô produzindo estoque. Estoque normalmente ele é sinônimo de que eu tenho um processo não tão produtivo assim e eu tenho que aumentar o meu estoque para conseguir suprir os meus fornecedores, mesmo quando o meu processo não é tão produtivo. Sibeli, eu consigo eliminar 100% do meu estoque? Não, principalmente quando você tem, por exemplo, indústrias sazonais. Por exemplo, uma fábrica de sorvete. Uma fábrica de sorvete, ela consome muito mais, ela é muito mais demandada no verão do que no inverno. Mas se eu deixar para produzir no verão tudo que eu vou consumir no verão, muito possivelmente eu não tenho capacidade produtiva para produzir. Então, por isso que se produz, às vezes, no inverno, constrói um estoque no inverno para entregar no verão. Mas isso é exceção. Vias de regra, inventário é ruim, é perda e deve ser eliminado.
O terceiro grande desperdício é a movimentação. E aí a movimentação a gente faz alusão ao transporte. O transporte é sair de um ponto A e ir para um ponto B com um determinado produto. A movimentação é sair do ponto A para ir para um ponto B, só que sob a minha perspectiva pessoal. Movimentação significa movimentação de pessoas para executar uma determinada tarefa. Essa sim é uma que normalmente a gente consegue eliminar. Principalmente porque a falta de organização, a falta de planejamento, normalmente ela gera muito essa movimentação. Ou seja, às vezes eu preciso sair da onde eu estou fazendo para ir até um outro local, pegar uma peça, pegar uma ferramenta. Eu tenho que sair do meu posto de trabalho e caminhar 10, 15 minutos para ir para um outro prédio para pegar um recurso que não tem no meu prédio, por exemplo. Eu preciso sair da minha mesa, parar o que eu estou fazendo e andar até uma outra posição porque não tem uma impressora perto. Então, esse tipo de movimentação, quando ele é grosseiro, quando ele gera um impacto na produtividade da minha linha, ele deve ser eliminado. Sibeli, eu sempre consigo eliminar essa perda? Sempre consegue, nem sempre vai compensar, porque às vezes o impacto financeiro que essa perda gera, ela não compensa o investimento que você vai ter que fazer para essa eliminação, tá? O quarto item é o item de espera. A gente comentou, né, deu aquela situação hipotética do banco, todo tempo de fila, por exemplo, é um tempo de espera. E aqui é interessante porque o tempo de espera, ele normalmente impacta muito além dos processos produtivos, né? Por exemplo, quando uma máquina fica parada aguardando uma matéria-prima, ou quando ela não consegue enviar para o próximo processo, porque eu tive uma quebra, por exemplo, isso tudo é espera. Mas espera também impacta muito em processos administrativos. Imagina quanto tempo demora, por exemplo, para a aprovação de um relatório. E às vezes essa demora acontece porque o relatório que foi enviado para um determinado diretor ficou 3 dias na caixa de e-mail até que ele desse ok. Uma requisição de compra fica 3 dias na caixa de e-mail do diretor até que ele aprove. Isso é espera. Um outro desperdício, uma outra grande perda, a quinto grande desperdício é o retrabalho. Interessante você entender que tudo que começa com retrabalho, reprocessamento, normalmente são desperdícios, tá? Então significa que você está fazendo novamente. E o retrabalho, que é, eu tenho uma peça que ela não atende 100% das minhas especificações e eu estou refazendo alguma coisa para que essa peça seja aprovada. Isso é um defeito, isso é um desperdício. Um outro desperdício é a produção em excesso. Imagina que você tem uma ordem de produção que ela está te solicitando fazer 10 peças, mas aí você decidiu fazer 12, porque a sua linha de produção estava tão boa e seu turno estava próximo de acabar, que você falou, vou dar uma puxadinha aqui, vou fazer mais 2 peças, não vou trazer essa troca, absorver essa troca, por exemplo, esse setup dentro do meu turno, vou deixar para o próximo turno fazer. Mas imagina que isso aconteça e que o teu cliente colocou um pedido para apenas 10. E essas 2 não vão poder ser vendidas. Essas 2 adicionais que você fez para evitar o retrabalho no seu turno de produção, para evitar o setup no seu turno de produção, agora elas vão para inventário, elas vão subir o seu estoque. Isso é ruim. Então, produção em excesso também é um problema. E por último, o defeito. O defeito é não atender a expectativa do cliente. E toda vez que a gente fala em melhoria contínua, é importante que você grave o seguinte conceito. Fazer melhoria contínua é buscar a perfeição. É buscar fazer certo da primeira vez. E quando eu produzo defeito, é porque eu não fiz certo da primeira vez. Então, defeito também é um dos grandes desperdícios. Então, de novo, nosso papel como Belt voltado para execução, identificação de oportunidades e execução de projetos Lean Manufacturing é conseguir identificar as nossas oportunidades de melhoria, mapear os nossos processos, classificar os nossos NVAs e encontrar quais são esses grandes desperdícios. Lembra que o Lean Manufacturing é um sistema de gestão voltado para busca incessante de identificação e eliminação de desperdícios. E são basicamente esses 7 que causam a maioria dos NVAs do nosso processo
E são esses 7 que a gente vai buscar eliminar para ter processos cada vez melhores, com menos custo e mais eficientes. Bom, para obter as vantagens da manufatura enxuta, basicamente é necessário atuar nas atividades que não agregam valor, ou seja, eliminar os desperdícios para gerar fluxo. Esse é o grande resumo dessa aula. Se você entendeu isso, se você teve clareza nisso, eu estou absolutamente satisfeita com essa nossa primeira parte, que é o entendimento ao Lean Manufacturing. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Seis Sigma. Lembra que o nosso grande objetivo de hoje é entender o Lean Seis Sigma? A gente já falou da primeira parte, que é o Lean. Agora a gente vai falar um pouquinho do Seis Sigma. Bom, vamos falar agora sobre o Seis Sigma. O Seis Sigma e o Lean são o casamento perfeito, mas eles têm objetivos diferentes. Enquanto o Lean busca a identificação dos gaps, dos NVAs, dos grandes desperdícios, identificação e eliminação, o Seis Sigma ele é uma metodologia de resolução de problemas de negócio com o objetivo de reduzir a variabilidade de processos, aumentando assim sua confiabilidade, lucratividade e satisfação de cliente. Então, o que a gente vai buscar, o nosso grande objetivo dentro do Seis Sigma é reduzir a variação. E a variação é uma condição inerente a todos os processos. Nenhum produto é efetivamente igual ao outro. Por melhor que seja o nosso processo, sempre vão existir diferenças. E essas diferenças, elas podem ser absorvidas dentro da realidade dos nossos processos, desde que elas estejam dentro da especificação. O ponto é, quanto menor for essa variabilidade, melhor será o nosso processo. O Seis Sigma, ele busca as melhorias do processo com esse foco, o foco de reduzir variabilidade e eliminar defeitos. E aí é importante só fazer um disclaimer aqui, fazer uma consideração, que defeito não necessariamente significa uma peça que não atende à especificação. Defeito pode ser um processo que não entrega aquilo que é esperado. Lembra que no Lean Manufacturing a gente falava que o que a gente buscava era identificar as perdas, que eram a diferença entre a condição ideal e a situação atual? Essa diferença, ela também pode ser considerada um defeito. Então, quando eu tenho, por exemplo, um processo que ele deveria ser produzido em 5 dias e ele é produzido em 6, aquilo ali para mim eu posso considerar um defeito. E reduzir essa variabilidade, reduzir e eliminar a ocorrência de defeitos são abordagens importantes sobre a perspectiva do Seis Sigma. Vamos pensar o seguinte, imagina que eu tenho um atirador, tá? E o atirador 1, ele fez 6 tiros. E desses 6 tiros, que são essas bolinhas amarelas aqui, ele não acertou nenhum no alvo, tá? Ele não acertou nenhum. Essa diferença entre uma bolinha e outra é a variabilidade do processo. Ou seja, a distância entre essa bolinha aqui e essa aqui é a variação. Entre essa e essa é a variação. Essa e essa é a variação, tá? Então, essa é a variabilidade do meu atirador 1, considerando que o meu atirador 1, ele não acertou nenhuma vez o alvo. Já quando eu convido o atirador 2 para fazer os seus, basicamente, 6 tiros, eu tenho essa condição. Eu tenho 6 tiros com a dispersão que é vista aqui, nessa segunda imagem, e um dos tiros que ele fez, ele acertou o alvo. E aí vem a grande pergunta, né? Quem é o melhor atirador? O atirador 1 ou o atirador 2? Quando a gente olha sobre a perspectiva do Seis Sigma, a consistência é crucial. Então, apesar do resultado final, o atirador 1 ele ter acertado menos no alvo do que o atirador 2, olha como ele é consistente, como os tiros dele são muito próximos uns dos outros. Isso chama variabilidade de processo. A variabilidade do atirador 1 ela é muito menor do que a variabilidade do atirador 2. Isso significa o quê? Significa que a hora que esse cara acertar, começar a acertar próximo
do alvo, ele vai acertar a maioria dos tiros. A variabilidade dele é muito menor. A consistência dele é muito maior. O que não acontece com o atirador 2. O atirador 2, ele tá na sorte. Ele acertou um no alvo absolutamente na sorte. Então é isso que a gente vai buscar no projeto. É óbvio que não adianta você ter pouca variabilidade e não acertar o alvo. Mas é importante entender que quanto menor for a sua variabilidade, mais fácil fica de eu corrigir o meu processo para que eu atinja o alvo. É muito mais fácil eu conseguir movimentar um processo que é consistente para que ele atenda o alvo do que reduzir a variabilidade de um processo para que ele atenda o alvo. Então é isso que a gente busca dentro de um programa Seis Sigma, dentro de um projeto Seis Sigma, dentro de um projeto de melhoria contínua que atue com base na metodologia Seis Sigma. E essa nomenclatura, esse nome, ele não é à toa. Ele vem da palavra grega, da letra grega, que é o sigma. O sigma, ele representa uma unidade estatística de medição de variabilidade que define o desvio padrão de uma população. Ou seja, ela mede a variabilidade e a distribuição dos dados. O desvio padrão é uma medida estatística que ela vai medir a distância média entre um resultado e outro. Se eu voltar aqui para a nossa imagem dos atiradores, a distância média entre os tiros do primeiro alvo, entre os tiros do primeiro atirador, é muito menor do que a distância média dos tiros do segundo atirador. Olha como eles estão mais, as bolinhas amarelas estão muito mais próximas no primeiro do que no segundo. Isso significa que o desvio padrão do primeiro é muito menor que o desvio padrão do segundo. E é com base nessa informação estatística que a gente vai conseguir fazer uma série de inferências estatísticas, ou seja, uma série de entendimentos sobre o processo com base nesses fatos e dados. E aí que a gente vai conseguir entender o nível sigma dos nossos processos. O Seis Sigma, ele vai buscar sempre reduzir a variabilidade e a inconsistência do meu processo. Esse é o nosso grande objetivo. Poxa, Cibele, mas eu não trabalho na área produtiva. Será que faz sentido para mim? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que nós temos dois bares que a gente gosta muito de frequentar. O bar número 2 e o bar número 1, tá? E uma característica crítica dos bares é a temperatura que a gente encontra no nosso chopp. A temperatura média do nosso chopp. A gente quer essa temperatura o mais próximo possível do zero, tá? E aí você foi no primeiro dia lá no bar e, cara, tava estupidamente gelada. Tava uma temperatura negativa. Você falou, cara, esse bar é maravilhoso. Eu vou voltar lá amanhã. E aí, quando você volta amanhã, você encontra cerveja quente. Você encontra cerveja com quase 20 graus Celsius. Você fala, cara, o que aconteceu? Ontem a cerveja estava maravilhosa, hoje o negócio está totalmente diferente. Você fala, não, mas eu vou dar um voto de confiança. Eu vou lá de novo. E aí ela tá estupidamente gelada de novo. Você fala, caramba, eu vou até indicar para os meus amigos. Os seus amigos vão e tá maravilhosa. Tá estupidamente gelada. E aí você fala, cara, eu vou fazer a festa da minha área lá no bar número 2. E aí você chega lá e a cerveja tá quente. Essa inconsistência nos resultados é o que um projeto Seis Sigma visa fazer. Um projeto Seis Sigma, ele visa reduzir essa variabilidade. Isso aqui, para quem não conhece, é o que nós chamamos de carta de controle. A carta de controle é uma das ferramentas que vocês aprendem nos treinamentos de Yellow Belt e de Green Belt, que basicamente é uma ferramenta estatística, uma ferramenta gráfica que consegue mostrar estatisticamente a variabilidade de um processo. E aí você fala, cara, não tô mais afim de ir nesse bar. Cada dia é uma coisa. Tem dia que tá gelado, tem dia que tá incrível, tem dia que tá quente. Eu não consigo mais indicar para ninguém se esse bar é bom ou ruim. E aí você descobre um novo bar, que ele tem exatamente a mesma temperatura média do bar anterior. Ou seja, a linha verde aqui, que é a temperatura média, é exatamente igual.
mas o nível de consistência a cada rodada de chopp ela é muito maior. Então eu fui no primeiro dia, tava de um jeito, eu fui no segundo dia, tava muito parecido, eu fui no terceiro dia, tava muito parecido, fui no quarto dia, tava muito parecido. E aí eu te pergunto, qual bar é melhor? Talvez o bar número 2, ele chegou em temperaturas até mais baixas. Temperaturas que podem ser até mais agradáveis ao seu gosto. Mas se cada dia que você vai tem uma resposta, com certeza não é esse bar que você indicaria para alguém. O que a gente busca é consistência. E por isso que o bar número 1 é melhor que o bar número 2. E é por isso que nós aplicamos dentro das nossas organizações projetos Seis Sigma, para conseguir reduzir a variabilidade e aumentar a consistência dos nossos processos. A partir dessa medida, que é a medida do nível Sigma, a gente consegue estimar quantos defeitos a gente vai ter por um processo. Ou seja, quantas rodadas de chopp eu iria no bar número 1 ou no bar número 2 e eu teria esse resultado fora da especificação, fora da temperatura que foi estabelecida. Um processo 2 Sigma, ele significa um processo com 69,15% de eficiência. Ou seja, a cada 1 milhão de peças produzidas, eu tenho 308 mil ppm, ou seja, 308 partes por milhão. 308 mil defeitos, 308 mil peças fora de especificação. Isso significa um processo 2 Sigma. Já um processo 3 Sigma, e a quantidade de sigmas, ela tem uma curva exponencial, ela não é linear, então a relação entre 2 e 3 sigmas, por exemplo, ela é totalmente diferente da relação entre 3 e 4 sigmas. Mas quando eu tenho um processo 3 Sigma, eu tenho 93,32% de eficiência. Ou seja, a cada 1 milhão de peças produzidas, eu tenho 66.807 defeitos. 66.807 ppm. Quando eu tenho um processo 4 Sigma, ele já sobe para 99,379% de eficiência. Ou seja, apenas 6.000 peças a cada 1 milhão de peças são produzidas com defeito. Apenas 6.000 vezes que eu realizo um processo de 1 milhão de vezes do total realizado são fora da especificação, são defeitos. E, finalmente, quando a gente tem um processo 6 Sigma, 99,99% de eficiência e apenas 3,4 defeitos por milhão. A cada 1 milhão de peças que eu faço, eu tenho 3,4 ppm. Eu tenho 3,4 peças fora de especificação. Então, nessa, você deve estar pensando, caramba, Sibeli, então nem precisa 3 Sigma, nem precisa 6 Sigma. 4 Sigma acho que já é bom. Do 3 para o 4 eu saio de 93% para 99%. E aí, é importante a gente entender o seguinte, será que 99% de eficiência é o suficiente? Imagina, então, que se eu tivesse, vou dar um zoom aqui, se eu tivesse um processo 4 Sigma, num processo de fornecimento de energia elétrica, por exemplo, eu teria 7 horas de falta de energia por mês. Já 6 Sigma, eu teria 1 hora de falta de energia elétrica a cada 34 anos. Se eu tivesse 4 Sigma, se o meu processo de operações cirúrgicas fosse 4 Sigma, eu teria 5.000 operações cirúrgicas incorretas por semana. Quanto se eu tivesse 6 Sigma, eu teria apenas 1,7 operações cirúrgicas incorretas por semana. Se os correios fossem 4 Sigma, eles seriam 3.000 cartas extraviadas a cada 300.000 cartas postadas. Se ele for 6 Sigma, eu tenho apenas uma carta extraviada para cada 300.000 cartas postadas. Se o processo de fornecimento de água fosse 4 Sigmas, eu teria 15 minutos de abastecimento de água não potável por dia. Quando se esse processo for 6 Sigma, eu vou ter apenas 1 minuto de abastecimento de água não potável a cada 7 meses.
Se o processo de aterrissagem de aviação for 4 sigmas, eu vou ter 2 aterrissagens anormais nos aeroportos todos os dias. Quando esse processo for 6 sigma, eu tenho uma aterrissagem anormal nos aeroportos a cada 5 anos. Então a pergunta, 99% é suficiente? Um processo 4 sigma é suficiente? Depende muito. Tem processos que não conseguem absorver um nível de qualidade 4 sigmas. Por isso que você precisa de ferramentas extremamente sofisticadas, que são as ferramentas estatísticas que nós aprendemos nos cursos de formação 6 sigma, para conseguir elevar esse controle de processo, esse controle de variabilidade de processos críticos ao nível 6 sigma. E, obviamente, quando a gente lida com esses processos e com esse nível de performance dentro de processos industriais ou processos administrativos, é óbvio que eu vou fazer muito mais vezes certo da primeira vez, é óbvio que eu vou ter resultados muito melhores, performance muito melhor, eficiência muito melhor e custos muito melhores. Pensando, nos 6 sigma, quando a gente tem um processo de 3 sigma, normalmente a gente utiliza ferramentas mais básicas. Treinamentos e cursos de formação como o Yellow Belt e o Green Belt, normalmente eles são suficientes para que eu consiga coletar isso que a gente chama das frutas no pé, as frutas no chão, os low hanging fruits. Imagina que você tem uma árvore frutífera e você tem um monte de frutas no chão. É muito simples você pegar essas frutas no chão. E é absolutamente diferente das frutas que a gente tem na copa ou na parte superior das árvores, onde normalmente você precisa de uma ferramenta, de uma escada para pegar. Então, quanto pior for o seu processo, melhor é para o Belt, mais facilidade ele vai ter de mostrar os seus resultados, mais facilidade ele vai ter de executar projetos com excelência. Então esse é o grande objetivo, e a gente vai subindo até chegar em metodologias bem robustas, como por exemplo uma metodologia chamada Design for Six Sigma, que é onde eu começo novos processos, desenho novos processos, já com o objetivo de produzir o menor nível de defeito possível. Bom, e aí vem aquela pergunta que sempre vai aparecer, Tá, Sibeli, mas o 6 Sigma se aplica a mim? E o legal de entender é que o 6 Sigma, assim como o Lean, ele é aplicável a absolutamente qualquer tipo de empresa e qualquer tipo de departamento. A correlação que a gente faz é a seguinte: onde existe produto ou serviço, existe um processo. Se existe processo, existe variação de desempenho. Se eu tenho variação de desempenho, eu tenho um problema de negócio. E se eu tenho um problema de negócio, eu tenho uma oportunidade de aplicar uma metodologia, seja ela o Lean ou o 6 Sigma. Então, de fato, o Lean e o 6 Sigma funcionam para qualquer tipo de empresa, qualquer porte de empresa e qualquer tipo de departamento. Então, a redução de variação, para a gente fechar esse conceito do 6 Sigma, ela se torna extremamente importante porque ela é um approach que vai permitir para as empresas reduzir a variabilidade dos seus processos, eliminar erros e a ocorrência de defeitos nos processos, e aí vamos entender defeito como aquela situação onde eu não atendo a minha condição ideal, seja ela representada por uma meta, seja ela representada por uma especificação de processo ou produto. Ela é importante para as empresas porque ela é o princípio da eliminação dos erros, que obviamente vai reduzir em redução de custo, redução de tempo de ciclo, melhoria na satisfação do cliente, e esses são os grandes objetivos que a gente sempre vai buscar em empresas que buscam resultados cada vez melhores, lucratividade melhor e, claro, pensando sobre a sua perspectiva como profissional, é isso que vai alavancar a sua carreira. Uma vez que a gente entendeu o Lean, uma vez que a gente entendeu o 6 Sigma, vamos falar um pouquinho sobre esse casamento perfeito que é o Lean 6 Sigma. Bom, a gente entendeu o que era o Lean, entendeu o que era o 6 Sigma, o que cada uma dessas metodologias tinha de principal referência, principal objetivo. Agora é entender como elas interagem entre si, como foi esse casamento entre o Lean e o 6 Sigma.
Então, o Lean Six Sigma, ele é uma estratégia de negócio que reduz custos e melhora o resultado operacional e o retorno sobre o capital investido. Então, basicamente, ele é uma estratégia para a empresa melhorar os seus resultados operacionais. E não distante, não é só uma estratégia organizacional, ele é uma ferramenta de gestão de negócios para melhoria contínua dos processos, produtos, serviços, com o objetivo de aumentar o valor agregado e assegurar que esse valor seja percebido pelos clientes. Vocês devem se lembrar que lá no começo, quando eu falei do Lean, eu associei o Lean, né, à metodologia do Toyota Production System. E se a gente pensar hoje, por exemplo, em como a Toyota é percebida pelo seu cliente final, ela é percebida como uma empresa de altíssimo desempenho, de alto valor agregado e de alta qualidade. Assim são reconhecidos os produtos da Toyota. E não é à toa que o Toyota Corolla é o carro mais vendido do mundo. As pessoas entendem que ele é extremamente confiável, entendem a sua capacidade de qualidade, tem isso como um valor percebido de fato. O Lean Six Sigma, ele é um programa estruturado para a qualificação de profissionais de diversas áreas. Então foi a partir da formalização desses processos que entendeu-se que as pessoas que recebiam aquele tipo de conhecimento e desenvolviam essa competência também passavam a ser pessoas de destaque dentro das organizações. A gente associou muito a ideia do Lean Manufacturing ao Toyota Production System e também existe uma empresa que ela acabou se tornando uma grande referência quando a gente fala de Six Sigma, que é a General Electric, a GE. E é interessante que a GE, por exemplo, ela considerava que era condição sine qua non, era requisito para que você fosse um líder da GE, que obrigatoriamente você tivesse passado por uma posição de Belt, você tivesse tido a sua formação Belt. Então, além de ser uma metodologia, um sistema de gestão voltado para a melhoria de processos, é também um sistema de gestão voltado para o desenvolvimento de pessoas. E normalmente as pessoas que entram sob a trilha de conhecimento e desenvolvem essa competência passam a ser pessoas com muito resultado dentro das organizações. Normalmente, aqueles talentos que a gente entende que precisam ser desenvolvidos para assumir posições de liderança dentro das empresas, eles passam pelo desenvolvimento da trilha Belt. Por isso que ela é utilizada como uma ferramenta para o desenvolvimento de talento e de novos líderes dentro das organizações. Então, resumindo, né, o Lean Six Sigma, ele busca projetos simples e extremamente confiáveis. A simplicidade vem da perspectiva do Lean, que é essa redução de desperdícios, e a confiabilidade vem da perspectiva do Six Sigma, com a redução da variabilidade e o aumento da consistência dos processos. Essa combinação de ferramentas do Lean Six Sigma, ela se tornou extremamente poderosa. Ela deu origem a uma metodologia, a metodologia do Lean Six Sigma, que é extremamente impactante dentro dos resultados organizacionais. Por isso que 1 mais 1 nessa conta não é 2, 1 mais 1 é 3. Quando eu somo a ferramenta, a metodologia e o nível, né, o pensamento do Lean Manufacturing, a forma de pensar com a forma estruturada do Six Sigma para reduzir variabilidade, eu chego numa ferramenta poderosíssima de melhoria de processo. Essa é a razão pelo qual a gente tem o casamento perfeito do Lean Six Sigma. Bom, então agora para fechar, vamos falar um pouquinho do contexto histórico dessas duas metodologias, né? Primeiro foi a revolução do Six Sigma. O Six Sigma ele começou lá nos anos 80 na Motorola. O Six Sigma era naquela época uma evolução das metodologias de qualidade. O objetivo ali era muito específico para produto e para melhoria de processo voltado à redução de defeitos de qualidade de produto. Então isso começou na Motorola nos anos 80, teve um grande desenvolvimento ali, e ali começou-se a entender aquilo como um case. E esse case ele passou a ser uma referência nos anos 90 para General Electric, para GE.
E ali na GE ele tomou uma outra proporção. Ele deixou de ser uma metodologia voltada para a qualidade de produto e passou a ser uma metodologia voltada para gestão organizacional, uma metodologia estratégica. Mudou totalmente o patamar e o nível do impacto do Seis Sigma dentro das organizações. Isso aconteceu muito em função de uma pessoa que foi o grande patrocinador do Seis Sigma no mundo, que era o Jack Welch. Jack Welch, para quem não sabe, ele foi considerado o maior CEO do século XX. Ele transformou a história da GE e uma das ferramentas mais importantes foi o Seis Sigma. Foi essa ferramenta que fez com que ele trouxesse muito impacto financeiro para a GE e foi aí que o Seis Sigma passou a se tornar não apenas uma metodologia de gestão, como também uma metodologia de desenvolvimento de talentos e algo que potencializava a carreira das pessoas. Em função desses resultados, que eram extremamente grandiosos na GE, lá nos anos 90, nos anos 2000, existiu uma grande expansão horizontal. A metodologia ela se popularizou e ela foi para grandes empresas, como a 3M, a DuPont, a Ford, a John Deere, a Caterpillar, enfim, grandes empresas passaram a trabalhar com o Seis Sigma. E para quem gosta de conceito histórico e de outras leituras que possam te ajudar a entender sobre essa revolução, existe um livro que chama Revolução Seis Sigma, que ele conta muito dessa história de como o Seis Sigma revolucionou principalmente o case da GE. E esse case que foi o grande patrocínio aí do Jack Welch. Se eu der um zoom aqui, o Jack Welch falava o seguinte: aqui não há lugar para espectadores. O que a Motorola conseguiu em 10 anos, nós conseguiremos em 5. Entretanto, não vamos utilizar atalhos, mas vamos aprender uns com os outros. E o aumento da qualidade transformou tanto a GE que ela se tornou uma empresa que era uma empresa de 25 bilhões de dólares, ela passou a valer 90 bilhões de dólares dentro desse período que ela teve o Jack Welch como CEO e que ele usou o Seis Sigma como grande ferramenta estratégica, grande ferramenta de alavancagem de resultado. Então, o maior CEO do século XX foi um dos grandes patrocinadores do Seis Sigma. Então, acho que essa história, a história da GE e a história do Jack Welch, já credenciam o Seis Sigma como grande ferramenta e instrumento de revolução dos resultados financeiros dentro das organizações no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Tanto que quando a gente olha para as empresas, né, no decorrer do tempo que trabalharam, olha esse crescimento, é um crescimento exponencial, né? A partir do momento que isso se populariza na GE, isso só vai trazendo um empilhamento de empresas que vão adotando o Seis Sigma como essa grande ferramenta de geração de resultados e desenvolvimento de talentos e de novos líderes. Essa frase ela é muito simbólica. O pensamento estatístico será um dia tão necessário para a eficiência das civilizações quanto saber ler e escrever. E eu ouso dizer que a gente chegou nesse momento. A gente chegou no momento onde os fatos e dados são extremamente relevantes e alguns braços se abrem nesse sentido, né? A gente tem o braço do Analytics, do Big Data, e a gente tem o braço do conseguir transformar esse conjunto enorme de dados em informações. Dados e informações são coisas diferentes, né? Dado é essa coisa bruta. Quando eu consigo fazer com que o bruto se torne algo palpável, que me ajude a tomar decisões, é quando eu transformo esses dados em informações. E metodologias como Seis Sigma ajudam demais nisso. Bom, sabendo um pouquinho sobre como surgiu e se popularizou o Seis Sigma, dá pra gente entender um pouquinho também sobre o Lean Manufacturing. O Lean Manufacturing foi a máquina que mudou o mundo. Esse aqui é o Kishida Toyoda. É uma das pessoas da família dos Toyotas e ele dizia o seguinte: alcançaremos os Estados Unidos em 3 anos. Caso contrário, a indústria automobilística do Japão não sobreviverá. Então esse era o grande ponto, né? Quando a gente chegou nesse pós-guerra, a necessidade de revolucionar
o nível de performance das empresas não era mais um desejo, era uma questão de sobrevivência. E foi aí que os grandes pensadores dessas metodologias, tanto do Ocidente, que chegou um período que o Deming saiu dos Estados Unidos e foi para o Japão ajudar nesse desenvolvimento, mas principalmente na Toyota, essas coisas começaram a surgir. Então, em 1945, o Taiichi Ohno, ele passa a trabalhar com uma metodologia que ele chamava da metodologia Just-in-Time. O Just-in-Time, ele tem muito essa característica que a gente falou lá no comecinho, onde a gente falou daquela transição entre a produção em massa para a produção para manufatura enxuta, onde uma das características da manufatura enxuta era você fazer aquilo que o mercado está te demandando. Então, quando a gente fala do Just-in-Time, a gente está falando sobre isso. Eu produzir de acordo com a demanda do mercado. Já nos anos 80, e aqui eu vou dar um zoom, a Toyota traz o Toyota Production System para os Estados Unidos com a colaboração da GM. Então foi ali a primeira tentativa de intercâmbio entre as metodologias que já estavam revolucionando o Oriente, trazer isso para o Ocidente. E aí é óbvio que quando isso vem para o Ocidente, né, a gente começa a fazer um processo de tropicalização dessa metodologia. E é ali que o Toyota Production System ele passa a se tornar o Lean Manufacturing, e tem nos anos 90 esse livro que também revoluciona a história, conta muito bem essa história, que é o livro do James Omak, que fala sobre a máquina que mudou o mundo, que é o Lean Manufacturing, tá? E o James Omak, ele faz esse questionamento, né? Qual é a quantidade de trabalho que agrega valor nos processos? Ou seja, lembra daquela imagenzinha que a gente tinha as 3 grandes parcelas, né? A parcela verde, a parcela amarela e a parcela vermelha? As atividades que não agregam valor, as atividades que não agregam valor, mas são necessárias, e as atividades que agregam valor. O James Omak, ele traz essa reflexão nesse livro de mentalidade enxuta, né? Da máquina que mudou o mundo. E ele traz esse dado, que em média, apenas 5 a 30% do total da quantidade de trabalho que a gente executa no nosso dia a dia são de fato trabalhos que agregam valor. Então, a máquina que mudou o mundo, ela busca esse objetivo aqui. Eu entender o tempo de ciclo de um processo, entender o lead time de um processo, conseguir classificá-lo entre o que agrega e o que não agrega valor, atacar aquilo que não agrega, que são os meus desperdícios, e reduzir esse lead time. Então imagina o quão bom vai ser se eu consigo reduzir o lead time dos processos, se eu consigo eliminar os desperdícios do processo e manter essa consistência ao longo do tempo. É isso o casamento perfeito entre o Lean e o Six Sigma. E não à toa, isso é capaz de mudar a carreira de uma pessoa. Porque quando a gente está numa organização, né, as pessoas olham para os problemas e elas podem enxergar os problemas sobre 2 perspectivas. Elas podem olhar para aquilo e enxergar como uma coisa árida, onde não vão sair bons resultados, onde de fato eu tenho um problema, onde eu não quero atacar, ou eu posso olhar para aquilo como oportunidade. E quando a gente enxerga oportunidade, não importa o nível de performance daquele resultado. A gente enxerga como grama verde, a gente enxerga como um local que pode trazer benefícios. E aí eu faço essa reflexão com vocês para que a gente acabe essa primeira aula. Qual é o profissional que você quer ser? Que tipo de visão você quer ter? Você quer ser o cara que enxerga o problema e se desespera, porque entende que ele é o árido, é onde nenhum bom resultado vai ser gerado? Ou aquela pessoa que enxerga grama verde, que fala, cara, aqui a gente vai conseguir ser, aqui a gente vai conseguir mudar o patamar da nossa empresa? Eu garanto para você que pessoas que têm domínio de metodologia, elas têm uma tendência muito maior a enxergar sob a perspectiva do direito, ao invés de enxergar sob a perspectiva do esquerdo. Elas têm o potencial de enxergar aquilo como algo benéfico muito maior do que os profissionais comuns. Não à toa, os profissionais BELT são tão requeridos no mercado. Não à toa, as empresas a cada dia estão buscando mais profissionais que tenham capacidades, que tenham competência de melhoria contínua. A gente já viu isso lá naqueles dados do LinkedIn.
Então eu fecho aqui a nossa primeira aula do curso de formação White Belt. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha entendido o potencial que as ferramentas Lean Six Sigma podem fazer para sua carreira. E daqui a pouco, na quarta-feira, a gente libera a aula 2, onde a gente vai falar sobre o Framework DMAIC. Basicamente, a gente vai falar sobre... A gente falou muito sobre o quê? O que nós precisamos fazer para conseguir implementar e entender qual é a metodologia, a competência que a gente precisa desenvolver para nos tornar profissionais de melhoria contínua, nos tornar profissionais de alto desempenho. Na aula de quarta-feira, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre o como. Como a gente vai fazer isso no dia a dia? Qual é a metodologia, a ferramenta que a gente vai utilizar no dia a dia? E na sexta-feira a gente vai falar sobre a jornada Belt. Uma vez que a gente sabe o que precisa ser feito, como vai ser feito, nós vamos entender quais são os próximos passos que nós precisamos dar dentro da nossa carreira, o que a gente precisa fazer para que isso não seja só um conhecimento, para que isso seja de fato um alavancador na sua carreira. Fechado? Continua comigo que a gente tem muito curso ainda na formação White Belt.